Olá, a gente está aqui com mais uma entrevista com um especialista. Muito legal. Hoje a gente vai falar sobre temas que as mamães sempre têm muitas dúvidas, né? Como sobre, será que meu filho está acima do peso? Será que meu filho está muito pequeno? Né? Será que meu filho tem diabetes? Então, são dúvidas que geralmente a gente atende no consultório como pediatra geral, como clínico, e a gente às vezes precisa de ajuda mesmo do especialista, do endocrinologista pediátrico, que é especialista que cuida desse tipo de patologia, para ajudar realmente as mamães, os papais, e ver se o diagnóstico está correto, a orientação está correta. E a gente está aqui hoje com a doutora Silvana Sampaio. Ela é médica pediatra e endocrinologista pediatra e fez a residência dela, tanto de pediatria como de endocrinologia pediátrica, no Hospital das Clínicas da UFBA, né, da Faculdade aqui da Bahia, da Federal da Bahia. E ela trabalha já há muitos anos na área e a gente tem uma parceria legal. Geralmente eu encaminho meus pacientes para ela. Quando eu tenho dúvida, ela sempre me socorre. E aí eu coletei algumas perguntas que a gente vai estar fazendo aqui ao longo dessa entrevista para a gente esclarecer aí o mais que a gente puder as dúvidas principais que as mães têm. Então, oi, Sil, tudo bom? Como é que você tá? Um oi para você. Oi, Raquel, um prazer enorme estar falando com você. Você que é essa parceira de vida, e eu acho que a gente tem muito o que compartilhar. Nós temos alguns anos juntas de história e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim. Vamos lá, então. Uma coisa que você também deve ter com frequência no seu consultório, uma pergunta. Sempre a mamãe chega ali, a gente às vezes mostra a curva, né, de crescimento que a gente vai colocando ali, o peso, o crescimento vai acompanhando a criança, e a mãe fala, poxa, eu acho que meu filho está tão pequenininho, né? Ô, doutora, mas quando é que eu devo realmente me preocupar com essa altura do meu filho? Porque eu vejo que às vezes na escola ele está um pouco abaixo do tamanho da média dos coleguinhas. Quando é que eu realmente tenho que prestar atenção e começar a me preocupar com essa estatura? Então, essa questão do crescimento, falando mais especificamente da baixa estatura, ela motiva muitos pacientes a irem no consultório do endocrinologista pediátrico. E o que é que a gente percebe? A maioria dos pacientes que chegam até o endocrinologista pediátrico, os pacientes não têm a baixa estatura. A grande maioria não tem, mas uma minoria tem. O que é mais importante antes de chegar até o endocrinologista pediátrico é manter uma regularidade de consultas com o pediatra geral, acompanhar o peso, acompanhar a altura nas curvas de crescimento e aí quando for percebido a indicação ou por uma baixa estatura ou por uma desaceleração na velocidade de crescimento, aí sim se encaminha para o endocrinologista pediátrico. Bom, como eu disse, a maioria das consultas que chegam até a mim, a maioria dos pacientes que chegam até a mim, não tem de fato a baixa estatura. O que existe é uma grande expectativa dos pais de que os seus filhos sejam altos. Eu entendo essa expectativa, mas também cabe ao profissional acalmar os pais no que pode ser, né, no que a gente consegue tranquilizar e também pesquisar, buscar, para ver se de repente realmente existe uma causa que justifique aquele crescimento que não esteja acontecendo na velocidade adequada. Porque às vezes existe uma cobrança social, né, por uma estatura, né, elevada, parece que, né, realmente tem uma cobrança. E às vezes a gente olha para a família que chega no consultório e a estatura do pai e da mãe que estão ali com aquela ansiedade, você vê, gente, genética é uma coisa, né, que existe. Então, assim, você fala, poxa, mãe, mas e aí, né? Qual é a sua expectativa para essa altura do seu filho? Seu É marido, né, verdade. não é alto, né? Você também não. E aí, Pois né? é. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Existe uma cobrança social muito grande, realmente. Nós temos essa expectativa que as crianças sejam altas, os pais têm essa expectativa, né? É um padrão de beleza que está embutido e que cabe a gente questionar.
todos os padrões de belezas que nós temos assim embutido no nosso subconsciente. Também é importante valorizar a queixa, né? Então, como você disse, às vezes a gente está diante de pais que são baixinhos e o que a gente espera é que aquela criança, fruto daquele casal, não tenha uma estatura, não seja uma criança alta na vida adulta. Porém, a gente também não pode afirmar, sabe que aqueles pais, no passado, quando eram crianças, não tiveram doenças subclínicas que deixaram de ser diagnosticadas. Então, é importante sempre, por isso que é importante a gente valorizar a queixa do paciente. Na maioria dos casos, acontece o que você está falando realmente. É uma cobrança social, é uma expectativa de beleza que nós temos. Essa cobrança social, ela acontece, inclusive, muito mais com os meninos do que com as Sim. meninas. A gente Eles até aceita falam mais isso, mas menina, tudo bem, né? Ser mais baixa, mas homem de jeito nenhum. Exatamente, eu ouço as mães falam assim, mas menina, é até bom, eu coloco um saltinho e aí fica tudo certo. Mas quando são os meninos, a cobrança social é grande, né? E às vezes até eles, quando vão ficando numa idade tipo 9, 10, 11, aí já começa também a se sentirem incomodados com a estatura. É importante a gente manter este acompanhamento, inicialmente com o pediatra geral e depois com o endocrinologista pediátrico, se for o caso. Bom, primeiro a gente vai começar como se começa fazendo medicina, ouvindo a história, pesquisando a história familiar daquele paciente, pesquisando a história obstétrica, como é que nasceu de que tamanho, como é que foi o parto, como é que foram as condições do parto, como é que se procedeu, como é que aconteceu a infância daquele paciente. Então é dessa forma que a gente faz, escolhendo uma boa anamnese, uma boa história, fazendo um exame físico completo e daí partindo para os exames laboratoriais, né? Não apenas os exames laboratoriais, mas também o famosa idade óssea, que muita gente às vezes já chega para mim com raio-x das mãos e dos punhos. A gente consegue dizer a idade do osso do paciente baseado nesse exame. E aí as mamães às vezes chegam para mim, doutora, tem alguma coisa errada com meu filho? Meu filho tem 7 anos e a idade óssea dele deu de 5. Eu já recebi mãe chorando no meu consultório por causa disso. E aí eu É falo assim, justamente o olha, para contrário, você, né? Se tiver a mais, é que a gente se preocupa. isso, para quem está com a expectativa de um crescimento maior, uma idade óssea atrasada é uma coisa boa. Também o contrário, se você acha que seu filho é muito alto e ele tem uma idade óssea jovem, uma idade óssea menor do que a idade cronológica, bom, também essa criança vai crescer um bocadão ainda, né? Sim. Então, tudo depende muito da expectativa. Mas o que a gente faz é basicamente isso, é o acompanhamento a partir dos gráficos de crescimento, o encaminhamento para o endocrinologista pediátrico quando a criança não atinge a velocidade de crescimento adequada ou quando há uma desaceleração da velocidade de crescimento. A partir daí, a gente faz uma anamnese completa, com exame físico completo, exames laboratoriais e de imagem para subsidiarem nosso diagnóstico. E se por acaso, né, digamos que um paciente passou por toda essa avaliação que você fez, exames e tal, e realmente você detectou que aquele indivíduo especificamente ele tem realmente uma idade, ou desculpe, uma estatura aquém, né, do que ele deveria. E como é que a gente faz para tratar? Tem uma idade específica onde a gente começa a tratar? Você observa até certa idade ou depende de cada caso? Porque às vezes as mães chegam muito assim, eu sei que não vai fazer nada agora. Aí as outras, não, tem que esperar o estirão de crescimento. Não, não tem que esperar, tem que ser antes, porque então, é muito confuso isso na cabeça, né, da população. Então, e se espera, se não espera, cada caso é um caso. Normalmente, qual é essa conduta? Bom, o que é que acontece? Existem múltiplas causas para você ter uma baixa estatura ou uma desaceleração na velocidade de crescimento. Então, todo mundo pensa sempre em causas endocrinológicas, mas nós temos causas que podem ter a ver até com
por exemplo, uma criança que foi privada de receber uma afetividade, uma criança que, porventura, não ter recebido o afeto, o amor, o carinho necessário. Você pode ter doenças subclínicas, doenças que prejudicam a absorção de nutrientes. Você pode ter doenças como uma insuficiência renal, você pode ter uma insuficiência cardíaca. Então, assim, o leque de diagnósticos que fazem você levar até uma baixa estatura é muito grande. Não apenas as causas endocrinológicas. Claro que as causas endocrinológicas também compõem esse diagnóstico diferencial. Então, o papel do endocrinologista pediátrico é você tentar investigar, caso a sua anamnese não te dê este indício, é pesquisar através dos exames laboratoriais e de imagem qual é a causa daquela baixa estatura. Muitas vezes a gente consegue compreender a causa, e algumas vezes a gente não consegue compreender a causa. O importante é que, assim, não retardar o encaminhamento. Ou seja, existe uma velocidade de crescimento, uma perspectiva de velocidade de crescimento de cada criança, e o seu pediatra está ciente disso. Então, quando você percebe, poxa, essa criança com 6 anos de idade, entre o sexto e o sétimo ano de vida, cresceu apenas 2 centímetros. Ou seja, outro dia eu recebi um paciente assim no consultório. Era um paciente que ele tinha uma estatura absolutamente normal. A mãe não estava preocupada com a estatura da criança no momento, porém ele tinha crescido apenas 2 centímetros entre um ano e outro. Então, foi esse paciente ao meu consultório. Então, o tratamento, tem a ver com a causa, né? Então, Kel, tá instável aqui a internet. Tá me ouvindo legal aí? Você está me Tá me, ouvindo? tá me ouvindo? Pronto, estou te ouvindo. Então, o que eu estava dizendo é exatamente isso, que existem múltiplas causas para o diagnóstico de baixa estatura. Quanto antes você encaminhar para o endocrinologista pediátrico, melhor. Nem sempre a baixa estatura vai ser tratada com hormônio de crescimento, É esse é a um dúvida mito que delas as muito. pessoas Eu têm. GH, eu quero usar GH, já chega, já quer, né? Não pede a você também, com certeza. Doutora, eu vim Exatamente, aqui para você me passar GH. Tipo, não é isso? Eu não quero é nem saber o que é que o verdade. menino tem. Eu quero que ele cresça, que tome hormônio para crescer, né? É verdade. E às vezes a causa daquela baixa estatura pode ser uma doença que prejudica a absorção dos nutrientes. E a gente vai dar hormônio de crescimento para quê? Inclusive, é importante salientar que é proscrito, ou seja, a gente não deve usar hormônio de crescimento em quem nós não conseguimos comprovar a deficiência do hormônio de crescimento, né? Então, não é todo caso de baixa estatura que a gente trata com hormônio de crescimento. A gente tem que comprovar através de exames a deficiência do hormônio de crescimento. Quanto antes você for seu endocrinologista pediátrico, melhor, porque a gente faz um diagnóstico precoce e, se for o caso, a depender de cada doença, bom, é sempre bom a gente saber qual é o nosso inimigo, né? Então, Sim. quanto antes a gente começar a tratar qualquer que seja a doença, desde uma deficiência do hormônio de crescimento até qualquer outra patologia, quanto antes a gente diagnosticar, mais cedo a gente começa a tratar e melhora o prognóstico. E tem também, eu me lembrei aqui, você falando disso, de múltiplas causas, me lembrei também de uma, geralmente, queixa também que eu recebo, com certeza você deve receber também. Às vezes tem uma menina que não é muito alta, né, tá com estatura baixa ali e menstrua, né, e tem a menarca. Aí a mãe já chega no consultório desesperada, né? Minha filha menstruou, vai parar de crescer, né? Aí, né, a primeira Verdade. coisa que eles. Assim, E aí eu quero alguma coisa para retardar né? Às vezes eu não quero que ela menstrue, ou antes mesmo de menstruar, eu não quero que ela menstrue, porque ela vai parar. Então tem esse medo, né, da menstruação. Isso é um mito, isso não é bem assim, isso é verdade. Fala um pouquinho disso aí, Sil, para a gente ficar mais tranquilo. exatamente. Então, assim, como eu estava falando, quanto antes a gente perceber uma diminuição da velocidade de crescimento ou uma criança com baixa estatura, encaminhar para o endocrinologista.
Quando a menina tem a sua primeira menstruação, o que acontece é uma diminuição da velocidade de crescimento. A menina não para de crescer imediatamente quando tem a primeira menstruação, né? Esse é um mito. Na verdade, o nosso crescimento tem muito a ver com a idade óssea que a gente tem, ou seja, a gente tem uma idade cronológica, que é a idade que a criança tem, e tem a idade óssea do paciente, que é aquele exame que a gente falou há pouquinho, que é o exame do raio-x das mãos e punhos para saber a famosa idade óssea. Então, o nosso crescimento tem muito a ver com a idade óssea. Então, o que acontece é que as meninas, quando menstruam, em geral, a partir da puberdade, da adolescência, você começa a perceber uma aceleração assim da idade óssea, e aí é por isso que as mães ficam tão preocupadas. Então, criança para de crescer quando fica menstruada, isso é um mito. O que acontece, em geral, é uma diminuição da velocidade de crescimento que coincide com o amadurecimento da idade óssea. Tá vendo? Não precisa de tanto pânico, Responde. né? Outra coisa também que eles têm dúvida com relação à estatura e também, às vezes, procura no Google, né? Enfim. Ah, doutora, é importante, né, ver o tamanho da criança com 2 anos de idade, né? Porque se a gente multiplicar essa estatura, a gente já sabe a estatura que vai ter no final. Então, né, isso é um mito? Isso é verdade? É um mito, é mais um mito. Na verdade, não há respaldo científico nenhum para isso. Este é um mito, como eu falei anteriormente. Existem inúmeras variáveis que favorecem o nosso crescimento, os aspectos ambientais, os aspectos psicológicos, um hábito de vida saudável, uma alimentação saudável. Então, assim, são inúmeras variáveis que favorecem o nosso crescimento, e esse daí, na verdade, é mais um mito, porque não tem respaldo científico absolutamente nenhum. Inclusive aquela conta que tem até um certo respaldo científico, né? Que é aquela conta que a gente faz de pegar a estatura do pai, da mãe, né? Tem toda uma continha, né, que a gente faz. Até isso, me corrija se eu estiver errada, não é da forma, né, que às vezes que as pessoas interpretam. Você tem um resultado ali que é uma média da família, que tem um desvio padrão grande até, né, para cima ou para baixo, e que vai depender de todas essas variáveis que você falou. Então, às vezes, a mãe está um pouco melhor informada, diz, não, tem um cálculo que eu sei que faz, né? É verdade. Não é verdade? O que você está se referindo, o cálculo que você está se referindo é o cálculo da altura-alvo. Bom, eu não sei se cabe aqui, mas o cálculo da altura-alvo é um cálculo simples. Para meninos é a altura do pai mais a altura da mãe, o resultado somado a 13 dividido por 2. Para meninas é a altura do pai mais a altura da mãe. Esse resultado você subtrai 13 e divide por 2. Então, como eu ia te dizendo, a altura-alvo, o cálculo da altura-alvo não é uma coisa que eu possa afirmar que a criança, filha daquele casal, vai ter aquela altura. É uma estimativa. Eu espero que a altura final da criança seja mais ou menos próximo da altura-alvo, mas não é um cálculo determinístico, não dá para sair daí, não dá para a gente sair afirmando a altura final de cada criança baseada nesse cálculo. Beleza, Sil. A gente falando então de altura e peso, né, que são as coisas que eu acho de mais relevância, né, na endocrinologia pediátrica e na pediatria como um todo, na verdade. Eu fiz alguns vídeos no último mês falando muito de obesidade, porque o Congresso de Pediatria esse ano abordou muito esse tema, né, que é uma epidemia hoje em dia na nossa população, não só adulta, mas pediátrica, infelizmente, né. Eu estava me lembrando que quando eu fiz residência há 300 anos atrás, a gente via muita desnutrição, né? Você via paciente desnutrido, né? Meu Deus, infelizmente eu vi crianças desnutridas morrerem. Hoje em dia você não vê mais isso, né? Pelo menos não em grandes capitais, você não vê mais criança desnutrida a esse ponto, como eu vi antigamente. Você vê crianças obesas e com todas as comorbidades que isso acarreta. E aí, eu te pergunto também, porque parece fácil, né? Essa pergunta que eu vou te fazer, para algumas mães pode parecer fácil, mas não é. Tipo, como é que eu identifico que meu filho está acima do peso?
que isso não é uma pergunta Tô boba? conseguindo ouvir Porque sua às pergunta. vezes você também passa por isso. É muito comum chegar no consultório, dois irmãos, e a mãe preocupadíssima porque o irmão está magrinho. Ah, meu filho tá magrinho, meu Deus, todo mundo falando. E o outro lá, né, do lado. E aí você consulta os dois, e aí no final você diz, mãe, o seu filho magrinho tá ótimo, super bem na tabela, tá lindo, maravilhoso. O problema é o outro, que tá acima do peso. Como assim? É. Então, assim, como é que identifica? Como é que eu sei que ele tá acima do peso? Porque a sociedade ainda cobra essa coisa do bebê gordinho, do menino gordinho. Como é que eu posso notar? Onde é que eu posso ver que ele está acima do peso? Existe isso, né? Para ela abrir os olhos e, né, tentar identificar no corpo da criança que está acima do peso. Realmente é impressionante como as pessoas têm uma expectativa muito grande de que seus bebês e suas crianças pequenas sejam mais cheinhas, mais gordinhas, como se isso fosse um sinônimo de saúde, né? E a gente precisa tirar um pouco esse mito, porque, na verdade, como você disse no passado, a gente sofria muito com desnutrição e hoje a gente sofre muito com obesidade. A gente continua sofrendo com uma má nutrição, porque, como você falou, Raquel, no passado a gente sofria muito com a desnutrição, hoje em dia a gente sofre muito com obesidade. As duas são doenças de má nutrição, né? Porque, inclusive as crianças obesas, elas estão sendo malnutridas. Então isso é importante da gente esclarecer, porque muitas vezes a gente pensa, tá gordinho, tá saudável. Não. Em geral, as crianças obesas, elas estão sendo malnutridas. E existe essa expectativa, esse é um conceito antigo, arraigado, mas que a gente leva, enfim, no nosso dia a dia, na nossa cultura, de que a criança tem que ser gordinha para ela ser saudável. E o que é importante? O importante é você manter um acompanhamento pediátrico regular, porque quando você mantém esse acompanhamento regular da criança, ou seja, uma consulta pediátrica, ela não é simplesmente pedir exames, fazer exames e ver se os exames estão bons, né? Então, é muito mais do que isso. É uma história completa, compreender o hábito alimentar daquela criança, os hábitos de vida daquela criança, colocar pesar a criança, ver a altura da criança, colocar esses dados na curva de crescimento para você poder fazer um diagnóstico nutricional, né? E daí a gente começar a quebrar alguns mitos. A gente tem tantos mitos errados, então assim, o consumo de farináceos nos bebezinhos, isso é uma coisa que a gente vê com tanta frequência, e quando a gente vai para as camadas sociais menos favorecidas, essa crença, ela é ainda mais prevalente. Então, é muito importante manter o acompanhamento com o pediatra regularmente, e é importante que o pediatra esteja atento a fazer todas as medidas, os dados antropométricos desta criança, porque isso vai dar um diagnóstico nutricional e daí a gente vai conseguir orientar as famílias para que a gente tenha crianças bem nutridas, porque esse é o objetivo. E as mães também às vezes falam assim, porque há uma certa negação também, né? Por todos esses conceitos que a gente falou, arraigados. E aí, às vezes, a gente faz alguns exames, como de rotina na criança e tal, e aí vem todos normais, né? Vem a criança está obesa, ou ela está com sobrepeso, ou risco de sobrepeso, e ela vem com os exames todos normais. E aí a mãe, né, fica feliz e diz assim: ah, doutora, mas mesmo estando tudo normal, eu preciso me preocupar com este sobrepeso? Sim, precisa. Precisa porque o diagnóstico de obesidade a obesidade é uma doença, independente de não ter outras comorbidades. Então, a obesidade por si só, se você me disser, Silvana, minha filha está com obesidade, isso já é uma doença. Ainda que ela não tenha dislipidemia, ainda que ela não tenha hipertensão, a pressão alta, então, ainda que ela não tenha outras comorbidades, a obesidade por si só favorece todas essas doenças. Então, isso é importante a gente ter em mente. Olha só, Raquel, se você parar para pensar que 1/3 das crianças
que têm obesidade vão ser adultos obesos e metade dos adolescentes que têm obesidade serão adultos obesos, isso daí faz você entender a real importância da obesidade. E quando você para pensar, o que é que a obesidade pode causar? Então, a obesidade ela pode favorecer inúmeras doenças. Ela pode favorecer a hipertensão, ela pode favorecer a dislipidemia, que é o colesterol alto, ela pode favorecer distúrbios do sono, a apneia obstrutiva do sono, ela pode favorecer uma síndrome de ovário policístico, com irregularidades menstruais e no futuro dificuldade de gerar crianças, né, de gestar. Então, assim, a obesidade, ela pode causar, ela é fator de risco para muitas outras doenças, até para o diabetes tipo 2, é muito importante a gente salientar isso, né? Então, a obesidade é um fator de risco para resistência insulínica, que pode vir a gerar um diabetes tipo 2. Então, a gente está falando de uma doença muito prevalente e é muito importante os pediatras e os pais, as famílias e escola também, né? A gente falar sobre isso e falar um pouquinho sobre hábito de vida. Porque quando a gente fala de obesidade, normalmente os pacientes querem uma fórmula mágica, mas eu tenho uma notícia muito chata para dar nesse sentido. É que as opções terapêuticas e cirúrgicas, em último caso, são extremamente restritas para a faixa etária pediátrica. Então, nos resta abordar principalmente os hábitos de vida dessa criança. Então, aí a gente vai para uma discussão extremamente ampla, desde o tempo de tela. O que é tempo de tela? É quanto tempo seu filho passa usando celular ou usando tablet? Qual é a periodicidade de atividade física que seu filho faz? Que tipo de alimento ele coloca no prato? Como são as refeições dessa família? Então, é um assunto assim extremamente importante e que merece realmente uma discussão aprofundada por parte das famílias, uma preocupação aprofundada por parte das famílias, da escola, de toda a sociedade em geral, porque a nossa sociedade está ficando doente. Infelizmente ficando doente numa idade até precoce. E isso pode, inclusive, tirar adultos jovens dos seus... Você tem até um impacto econômico disso, né? São crianças que se tornarão jovens produtivos, né? Esse é o nosso objetivo, que sejamos produtivos, Saudável, ativos. né? Bem saudável. Como você estava falando, às vezes a gente ouve ou vê em rede social, a gente tenta informar, né, tenta trazer as questões mais recentes sobre os assuntos e a gente posta algumas orientações. Você também, com certeza, já passou por isso e tem, às vezes, alguns comentários nessas postagens, nessas orientações que a gente faz, assim, aquela coisa, eu sempre fiz assim, né, eu sempre dei açúcar e meu filho tá aí e tal. E aí a gente tá vendo também uma onda, um movimento também oposto, graças a Deus, a isso, que às vezes pessoas até leigas vêm em cima e dizem, não, a gente tem que aprender a lidar com a tecnologia, com a ciência e com o aprendizado que a gente adquire. Porque senão você não teria nem diante dessa tela de computador e de celular se você abrisse mão, né, do que é novo. Então, naquela época você não conhecia, naquela época você fazia o que você achava certo, ou sua mãe, ou sua avó, ou sua tia, mas os adultos de hoje, muitos deles estão doentes em consequência daquela alimentação errada que se fazia antigamente. Então, a população ela passou a morrer, em vez de doenças infecciosas, a população agora morre de doenças não adquiridas, né, e não transmissíveis. Obesidade, são todas essas comorbidades que você falou. É doença coronariana, é diabetes tipo 2, é dislipidemia. Será que isso não é por conta de todo esse histórico de alimentação errada desde o início? Então, quando a gente fala de introdução alimentar, quando a gente fala dos primeiros 1000 dias, quando a gente fala de programação metabólica, não é que o pediatra é chato e tá, né, querendo te impor, não. É porque a ciência está aí para comprovar, não é? Então, como a gente estava conversando, a questão da obesidade, ela vem arraigada com muitos mitos, né? Então, os pacientes já chegam para a gente falando, poxa, na minha época eu fazia isso, eu fazia dessa forma, foi assim que eu fazia com meus netos, com meus filhos, e está todo mundo bem, mas a gente não faz medicina assim, né? Então, medicina a gente faz baseado em respaldos científicos. Então, a gente precisa realmente estar embasado
nas informações que nós transmitimos aos nossos pacientes. Muitos hábitos que são tão comuns na população não são saudáveis, e os estudos científicos nos mostram isso. A gente não pode dizer nada diferente, nem sempre a gente fala o que o paciente quer ouvir. A gente fala o que precisa ser falado, né? A orientação, ela é passada. É claro que cada pai e cada mãe vai fazer um filtro daquilo que ouviu e vai seguir ou não seguir, mas a responsabilidade do profissional que está atendendo é transmitir informações com respaldo científico e não baseado no achismo, né? Então, hoje em dia, a gente sofre a consequência de muitos hábitos errados e a gente precisa tentar mudar um pouquinho essa história, né? E você falando, a gente lembrando que é ciência e a gente precisa passar justamente porque a gente quer o melhor para o paciente, né? Não é porque a gente quer, né? A gente quer intervir de uma forma positiva e quer que melhore. O desejo como eu falo. é esse, né? E pegando já o link da obesidade, a gente falou das comorbidades, existe também uma confusão que os leigos fazem, né? As famílias das crianças com relação ao diabetes, né? Eu queria que a gente pudesse esclarecer de forma simples, porque eu sei que diabetes é uma coisa mas aí às vezes as mamães chegam falando, se comer muito açúcar vai ter diabetes. Elas confundem, na verdade, né? O diabetes tipo 1 com o diabetes tipo 2, e como a gente falou, o diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 está ligado, né, à obesidade, que é o diabetes do adulto, né, que eu acho que vai mudar, infelizmente, daqui a um tempo, né, não é mais tão... Eu acho que está mudando, infelizmente. Mas qual é a diferença, então, do diabetes infantil, que eles falam, né, o diabetes de criança, seria o diabetes tipo 1 para o diabetes tipo 2? Como é que a mãe pode... faz muito xixi, será que é diabetes? Né? Como é que ela pode identificar se seu filho está diabético, digamos assim, a diferença desses dois tipos de diabetes, para o leigo entender um pouco? Então, fazendo um link da obesidade com o diabetes, nós estaríamos pensando mais no diabetes tipo 2. Então, quando a gente fala em diabetes, existem vários tipos de diabetes. Não apenas o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. A gente está falando aqui dos diabetes mais prevalentes, os diabetes mais conhecidos. A gente tem diabetes neonatal, a gente tem diabetes, o tipo MOD, mas enfim, vamos nos ater a esses dois principais tipos. O diabetes tipo 1 é o diabetes que atinge mais as crianças e menos os adultos. O diabetes tipo 1 acontece por uma perda total da capacidade de produção da insulina. Então, o nosso corpo, por uma predisposição genética associado a fatores ambientais desencadeantes, nós deixamos de produzir o hormônio insulina, que é ele que controla o açúcar. Já no diabetes tipo 2, existe uma resistência insulínica, ou seja, a insulina existe, mas existe uma resistência à ação dessa insulina. Também há fatores genéticos envolvidos, então a predisposição genética é um fator muito importante no diabetes tipo 2, mas são mecanismos diferentes. Quando a gente fala de obesidade, a obesidade é um fator de risco para resistência insulínica. A resistência insulínica é um passo anterior à instalação do diabetes tipo 2. E olha que coisa importante nós estamos aqui falando. A destruição das células beta-pancreáticas, que são as células que produzem insulina. Na criança e no adolescente, ela acontece de uma forma muito mais rápida do que no adulto. Então, daí a importância da gente estar falando da obesidade na infância e na adolescência. A gente quer prevenir justamente isso. A gente quer prevenir resistência insulínica, a gente quer prevenir diabetes numa idade tão precoce. E olha só, Raquel, quando a gente fala de diabetes tipo 2, numa senhora de 60 anos, eu estou imaginando que as complicações dela ainda vão demorar alguns anos, caso ela não tenha um tratamento adequado para aparecer. E quando esse diabetes acontece numa faixa etária tão precoce, com que idade essa criança, se não for adequadamente tratada, ela já vai ter as complicações do diabetes tipo 2, né? Então a gente pode ter inúmeras complicações, então pode ter comprometimento na visão, no funcionamento dos rins, na fertilidade, então assim... Nervos periféricos, né? Nervos periféricos.
Então, são muitas as consequências de uma patologia como diabetes na faixa etária pediátrica e dos adolescentes. Infelizmente, então, uma pergunta que a mãe vai dizer, então, para prevenir o diabetes tipo 1 infantil, tem alguma coisa que eu possa fazer para prevenir esse tipo, né, de diabetes na infância? Então, vamos lá, recapitulando. E aí, o 2, sim, que é esse tudo que a gente está falando aqui, da obesidade e tal. Então, toda semana vai arrumar na cabeça aí para a gente entender. Isso, exatamente o que você estava falando. Então, assim, recapitulando. Então, o diabetes tipo 1 é a criança, por um motivo dela mesma, de imunidade do próprio organismo, associada a fatores desencadeantes, ela deixa de produzir a insulina. Não tem muito que a gente possa fazer. Então, simplesmente a gente vai diagnosticar, se for o caso, e tratar. O diabetes tipo 1 tem tratamento, né? E graças a Deus nós estamos, assim, cada vez mais avançando no tratamento do diabetes tipo 1. Imaginar que alguns anos atrás a gente não tinha nem insulina, as injeções, as seringas eram de vidro, então hoje a gente está falando de bomba de infusão e cada vez mais tecnologia envolvida e ajudando no tratamento do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, existe uma predisposição genética muito importante, existem fatores de risco associados, mas a gente pode prevenir baseado um pouquinho nos hábitos de vida. A gente pode tentar prevenir ou pelo menos retardar. Quais seriam, então, Sil, alguns fatores de risco, já que você está falando que tem como prevenir, né? Quais seriam os fatores de risco para o diabetes tipo 2? Na verdade, não é que a gente tenha como prevenir totalmente a doença, né? Porque existe uma predisposição genética importante, mas a gente pode atuar nas outras vertentes. Então, no que depender de hábitos de vida, a gente tem como melhorar esse prognóstico, retardar este diagnóstico, enfim. Porque quais são os fatores de risco, como você perguntou? Então, história familiar, a gente não muda. Infelizmente, a gente não muda uma história familiar. A raça. Então, os afro-americanos, os hispânicos, eles têm um fator de risco maior para o diabetes tipo 2. Os adolescentes têm eles têm mais predisposição a ter o diabetes tipo 2 por conta da resistência insulínica ser maior na faixa etária dos adolescentes. Outro fator seriam as meninas estão mais propensas a desenvolverem o diabetes tipo 2. E os fatores de risco que a gente pode intervir, quais são eles? O excesso ponderal. Então, a obesidade, o sobrepeso, isso a gente pode intervir. A gente pode melhorar os hábitos de vida, a gente pode fazer atividade física, a gente pode, enfim, atuar de uma forma geral, multidisciplinar, como deve ser o tratamento da obesidade, né? Diminuir tempo de tela, mastigar mais devagar durante as refeições, não ingerir líquidos durante as refeições. Então, tudo isso a gente pode fazer, são dicas para o tratamento da obesidade, né? Que a gente pode, ao tratar a obesidade, diminuir o fator de risco para o diabetes tipo 2. Sedentarismo, está nisso daí que eu falei, né? Outros fatores de risco a gente não tem tanto controle, por exemplo, a exposição intrauterina ao diabetes. A gente não tem muito como intervir nisso. Entra naqueles outros fatores de risco que a gente não tem tanto controle, né? O baixo peso ao nascer é outro fator de risco. Então, assim, mas o que é legal a gente falar é justamente o que a gente estava falando. Como é que eu posso ajudar uma criança a tratar a obesidade e, com isso, diminuir um fator de risco para o diabetes tipo 2? Quando a gente fala de tratamento de obesidade, e aí eu pego esse link com o diabetes tipo 2, com a resistência insulínica, a gente tem que falar de um tratamento multidisciplinar. Então, eu estou falando de um tratamento psicológico, se for o caso, às vezes é uma compulsão alimentar, é uma criança ansiosa que não consegue parar de comer, tem a boca nervosa, né? Então, é um tratamento multidisciplinar, envolve o educador físico, então o professor de educação física, o professor de natação, do vôlei, do basquete, enfim, e envolve também o pediatra e o endocrinologista pediátrico. E aí vamos para os hábitos de vida. O que é que eu posso fazer? Então, mamães e papais, crianças até 2 anos não devem usar tela.
né? As crianças mais velhas têm um tempo de tela restrito, mesmo, então, assim, eu sei que nós estamos numa onda tecnológica, mas a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? A gente não pode deixar as nossas crianças com acesso ilimitado às redes sociais, ou seja, a gente tem que fazer o uso da tecnologia num ambiente controlável que favoreça o crescimento daquela criança. De forma consciente, né? E não abusiva. Exatamente, é um uso consciente, né? Um uso consciente num ambiente favorável. Então, o tempo de tela é outra coisa. A atividade física nós já falamos. Sentar à mesa para fazer as refeições, eu friso isso no meu consultório. Então, assim, não comer na frente da televisão. Já percebeu quando a gente vai no cinema que a gente pega uma pipoca enorme? Pois é, e a gente come tudo. Mas se você estiver sentada, sem uma televisão ligada, sem assistir um filme, dificilmente você vai conseguir comer aquela quantidade de Presta pipoca. mais atenção, né, no que você está comendo. Você conversa, você pode também... É um momento ali, até a mãe e o pai observarem como a criança está comendo, né? Observar como é que está esse hábito. E Exatamente. É um momento de troca familiar, né? Quando a gente está na frente, sentado à frente da televisão, a gente come distraidamente, come mais. Então, isso é uma dica que a gente deixa para os papais e para as mamães. Outra dica que eu sempre dou é assim, evite tomar líquido durante as refeições. Normalmente, quando a gente come com a ajuda de um líquido, a gente mastiga rápido. E aí a gente mastiga rápido, engole rápido, e aí não dá tempo da gente mandar aquela informaçãozinha que vai chegando no nosso estômago, intestino, para o nosso cérebro, para dizer que já chega, não precisa sentir mais fome. Isso aí eu tenho que agradecer minha mãe, então, porque desde pequeno não pode tomar água nem sopa durante a refeição. Eu não sei de onde minha mãe não é da área médica, eu não sei de onde é que ela tirou isso, mas graças a Deus a gente manteve esse hábito, eu e meu irmão, a vida inteira, e eu continuo passando para minha filha, a gente come sem... Observe que quem come com um líquido próximo, seja um suco, seja uma água, a gente tende a mastigar parcialmente o alimento e depois ingerir o líquido, e aquele líquido que ajuda na deglutição do alimento. Mas a gente precisa de um tempo para que a informação chegue ao nosso cérebro dizendo, olha, você não precisa mais comer. Então, se a gente não respeita esse tempo, a gente come além do que a gente deveria comer. E aí a gente termina sofrendo com excesso de peso. Existem outras dicas nutricionais que, assim, vocês, pediatras gerais, eu, pediatra geral, a gente tem que frisar muito. Então, como eu já falei aqui, o uso de farináceos, o consumo de suco. Antigamente, criança com 6 meses, estava todo mundo tomando suco. Isso é um problema. A nossa população, inclusive com 4 meses, as crianças já estão tomando suquinho. É um suquinho disso, um suquinho daquilo. Aí eu sempre falo para os meus pacientes, suco de laranja, com quantas laranjas você faz um copo de suco de laranja? Geralmente eu atendo, eu tenho um copo do lado assim de 200 ml, acho que é um pouquinho maior, meu copo de água. E aí eu pergunto, para você fazer um suco neste copo, quantas laranjas você vai usar? E eles me respondem, olha, eu acho que eu usaria umas 4 laranjas. Aí eu falo, entendi. E depois, você vai coar? Eu tenho que coar, porque meu filho não aceita beber o suco sem coar. Aí a gente tira as fibras, né? Ou seja, a gente a gente consumiu caloria de 4 laranjas, a gente tirou as fibras, né? Com isso a gente não está favorecendo o funcionamento do nosso intestino. Empobreceu o alimento, né? A gente empobreceu o alimento, né? E depois, para completar, mas eu tenho que colocar um pouquinho de açúcar, porque meu filho não aceita se não tiver o açúcar. É a facada final no coração. É a facada final. Então, é por isso que nós, pediatras, hoje em dia, a gente não está recomendando o suco logo no início da introdução alimentar. A gente está deixando um pouquinho para depois. Consumo também de alimentos que contenham açúcar. Nos 2 primeiros anos de vida, a gente também não indica, né? Então, eu sei que é chato, mas eu sempre falo, acredite, seu filho não vai sofrer por uma coisa que ele não conhece. Aí eu falo assim, você conhece a melhor sobremesa da China? Não tenho nem ideia. Eu falei, seu filho também não conhece brigadeiro? Então, não sofra por isso, porque ele não está sofrendo por isso, né? A gente fica assim, vou começar a usar isso no consultório. Eu gostei dessa. Mas não é verdade? Gostei.
Esse exemplo é ótimo, adorei. É bom de convencer, gostei, sim, realmente, realmente. E é verdade, eu tenho aquela coisa afetiva, né? Que as pessoas têm mania não tem problema o afeto pelo alimento, até certo ponto, ok, mas por que não escolher alimentos melhores, né, para passar essa afetividade? A criança quer estar com a pessoa que está ali. Então, se você oferecer uma banana, tá legal do mesmo jeito. Não precisa oferecer o chocolate, né? Você oferece uma cenoura. Os meus pacientes, os meus pacientes que seguem, sempre tem aqueles pacientes que seguem a risco o que você fala, outros que filtram o que você fala, e outros que não seguem nada, mas está tudo certo, a gente vai tentando convencer. E aqueles pacientes que seguem a risca o que eu oriento, você percebe que são crianças que tomam suco de maracujá sem açúcar, tomam suco de acerola sem açúcar, porque o paladar, ele não foi contaminado. Então, esses 2 primeiros anos de vida, ele tem uma importância tão grande no que a gente chama assim, naquela memória alimentar, né? Porque isso vai influenciar toda uma vida. E aí, falando de todos esses assuntos, a gente faz o link com a obesidade, que a gente faz o link com a resistência à insulina e faz o link com o diabetes tipo 2. Então, a gente vê que é tudo muito interligado. Fechando tudo muito legal. E falando em fechamento, para a gente fechar aqui as dúvidas das mamães, foge um pouquinho do que a gente estava falando até agora, mas na verdade em endocrinologia, a gente que é médico sabe, tudo se comunica. Endócrino é uma coisa linda, porque, né, dos pés à cabeça, nosso corpo ali é endocrinologia pura. E aí as mamães às vezes perguntam, às vezes um exame alterado de tireoide e tudo, e a mãe, poxa, doutora, mas criança tem problema de tireoide? Porque é uma coisa, né? Às vezes elas nem sabem, às vezes nem lembra, né, que criança tem tireoide. E às vezes os médicos também não lembram de examinar. A gente tem que também examinar sempre a tireoide. Eu sempre lembro dela, porque a Silvana está ali no meu pé. Então, existe problema de tireoide? Criança com problema de tireoide? E se existe, Raquel, a gente pode suspeitar disso? Pois é. Então, assim, respondendo a sua primeira pergunta, se existe problema de tireoide em crianças, tanto existe que no teste do pezinho, que é um teste de triagem, a gente está lá investigando o hipotireoidismo congênito, não é? Então, e que é uma doença que a gente tem que realmente triar nos primeiros dias de vida, porque se a gente trata até 2 semanas de vida, se o tratamento é iniciado logo no iniciozinho, a gente tem um prognóstico muito bom. E quando a gente deixa para diagnosticar isso depois de 1 ano de vida, a gente já tem outro prognóstico. Então, a gente pode ter um déficit cognitivo envolvido, enfim. Então, há sim doenças da tireoide na faixa etária pediátrica. Para você ter uma ideia, por exemplo, os nódulos da tireoide, 20% dos nódulos tireoidianos são malignos na faixa etária pediátrica. Então, 20% dos nódulos tireoidianos na faixa etária pediátrica são malignos. Então, é claro, a gente tem que estar muito atento de quando ir no pediatra e ter um pediatra que realmente ofereça o seu tempo, a sua qualidade de trabalho, para ouvir toda uma história, para examinar, como você bem disse, fazer um exame físico completo, palpar a tireoide. Então, tudo isso é muito importante. E a mãe pode ficar atenta a que tipo de sintoma, assim, nos maiorzinhos, por exemplo. O que é mais comum? O hipo ou o hipertireoidismo na faixa etária pediátrica? E quais são os sintomas que a mãe pode olhar? Existe sim problemas da tireoide na faixa etária pediátrica e o hipotireoidismo adquirido é o mais comum. Nem sempre o hipotireoidismo adquirido vai se manifestar através de sintomas. Às vezes você vai perceber apenas alteração laboratorial. Quando você tem sintomas, aí você pode ter sintomas diversos, porque como você bem disse, a endocrinologia ela é mágica, né? Ela mexe com todo o nosso organismo. Então você pode ter desde unhas quebradiças, uma queda de cabelo mais importante, você pode ter uma pele mais ressecada, você pode ter um ganho de peso discreto. Isso é outra pergunta que me fazem. Estou gordinha, é a tireoide? O hipotireoidismo, ele pode favorecer um ganho de peso discreto, mais por um edema, diga-se de passagem, do que pelo ganho de peso em si. Então, os sintomas, eles podem
acontecer, mas nem sempre eles acontecem. Por isso que é importante o acompanhamento com o pediatra geral e, se for o caso, com o endocrinologista pediátrico. Legal, gente, foi super legal. Não foi, disse, não foi um show. Ah, Essa explicação tá todo mundo agora, ó, tranquilo, sabendo que tem que ir no pediatra, tem que fazer essa consulta de rotina para a gente poder diagnosticar esses problemas tão graves de forma precoce, porque, como a gente viu aqui na nossa entrevista com o especialista, a doutora Silvana falou muito disso. Então, se diagnosticado, né, cedo, precocemente, a gente consegue tratar essas doenças, essas alterações de forma muito mais eficiente, né? Então, vou agradecer de novo sua presença, seu tempo, sua dedicação. Ela é assim mesmo, gente, com os pacientes dela, dedicada, tranquila, competente, sou fã mesmo. E queria pedir a vocês, se gostaram, que compartilhem essa informação, que eu acho que quanto mais a gente disseminar conhecimento, né, melhor para todo mundo. Ô, Kel, para mim é um prazer ter podido estar com você hoje. Eu agradeço as suas palavras. Na verdade, o seu olhar fala muito sobre você. Então, o seu olhar sobre a minha pessoa fala muito sobre você. Você que me ajudou muito na vida, você já me ajudou profissionalmente e a gente troca figurinhas hoje em dia. Então, eu agradeço a sua pessoa, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Para mim, sempre é um prazer compartilhar o conhecimento com outras pessoas. E estar com você é um prazer imenso. Muito obrigada. Beijão. Tchau.